sou o professor Rian e ó, competência 4 da redação do Enem. Já falamos da 1, da 2 e da 3, agora vamos falar da competência 4. O que diz a competência 4 da redação do Enem? Diz o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Lembra, galera, falei isso num outro momento, e eu falei que a palavra texto é derivado de texto no latim, quer dizer tecido, entrelaçamento. Lembre-se que a sua redação são partes que se relacionam, que se conectam formando um todo. Qual é a relação com o tecido? O tecido é um entrelaçamento de fios. Uma redação é um entrelaçamento de frases, de ideias, de parágrafos. Ou seja, lembra que na competência 3 você tinha que selecionar argumentos e também saber relacioná-los? É exatamente aí que entram os mecanismos linguísticos de coesão. Dá uma olhadinha aqui comigo, vai. Os aspectos a serem avaliados nessa competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções e pelo uso de determinadas palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Vamos traduzir isso tudo? Me ajuda. Quando você utiliza elementos de coesão, você mostra que você está mantendo conexão com ideias já mencionadas ou que ainda hão de ser mencionadas. Quando você usa elementos de coesão, lembra, coesão é conexão, nexo, você mantém relação de coerência entre as partes, mostrando que você não está jogando partes independentes de outras. Lembra que tudo deve estar bem relacionado. Quando você usa conjunções, pronomes e outros elementos de coesão referencial ou lexical, você está usando elementos que mantêm essa relação coerente dessas partes como um todo. Dá uma olhadinha nisso aqui, vai. Que referenciação? Acabei de falar, elementos de coesão referencial, ou seja, que servem para fazer referência a ideias do próprio texto. As referências a pessoas, coisas, lugares, fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Lembra que você apresenta lá na introdução a sua tese. Ao apresentar a tese, você vai acabar acrescentando informações que a ratifiquem, que a comprovem. Então por isso que você acaba sempre fazendo o quê? Puxando alguma coisa por meio de elementos. Lembra? Há uma preocupação muito grande de evitar repetições de palavras, de termos, não é isso? Então, para evitar determinadas repetições, você acaba usando elementos que retomam essa ideia. Galera, saber utilizar conjunções, conhecer o valor semântico das conjunções, podemos falar isso de maneira muito ampla e eu vou falar isso nos nossos encontros de linguagem às terças-feiras. É importantíssimo ter noção do valor semântico de conectivos. Vou preparar uma aula bem legal sobre valor semântico dos conectivos que vai te ajudar exatamente nisso aqui. Olha a referenciação, vai. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relação de sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. Teoria jogada assim não adianta, né? Eu tenho que apresentar para vocês o conceito e também a explicação. E aí acontece? Também no dia de linguagens eu vou trabalhar bem especificamente coesão e coerência. Vai ter uma aula que eu vou preparar mostrando para vocês esses elementos de referenciação, sejam eles elementos que retomam ideias ou elementos que mantêm relação significativa. É como se eu falasse, por exemplo, eu mencionar rosas num determinado momento e lá na frente falar porque essas flores. Veja que o termo essas já é um elemento de referenciação. E flores repete a ideia de rosas com um valor maior. Por isso que a gente chama de flores de hipônimo e flores de hiperônimo. Rosas de hipônimo e flores de hiperônimo. Porque nessa relação, rosas tem valor menor, hipo. E flores tem valor maior, hiper. Perceberam isso? Mas veja que a conexão de ideias se manteve. Entendeu isso? Então é importante que vocês conheçam esses elementos. No Enem, a competência 4 avalia exatamente se você sabe manter essa relação. Porque lembra, volto a dizer, na competência 3 ele menciona em selecionar e relacionar ideias.
E esses elementos, esses mecanismos linguísticos ajudam bastante nessa conexão. Então fiquem atentos, porque em vários encontros a gente vai trabalhar elementos de coesão, conjunções e seus valores semânticos e os elementos de coesão referencial e lexical. Ficou claro isso, gente? Dica simples, dica rápida, dica de hoje falando sobre competência 4 e ainda tem a competência 5. Fica ligado, vamos estudar!